Como alcançar a ataraxia e parar de sofrer por ninguém. 5 princípios estoicos. Imagine que agora você segura um controle remoto que comanda o seu batimento cardíaco, a sua respiração e o nível de angústia no seu peito. Agora, visualize que você entrega esse controle para a primeira pessoa que decidir ignorar sua mensagem ou te tratar com indiferença. É exatamente isso que você faz todos os dias. Você caminha pelo mundo com o peito aberto, permitindo que desconhecidos ou pessoas que não dão a mínima para você pisem nos seus sentimentos como se fossem grama comum. Você sente esse aperto na garganta, não porque o outro é cruel, mas porque você é um monarca que abdicou do trono para viver como escravo das reações alheias. O que eu vou te mostrar hoje não é um consolo terapêutico ou frases motivacionais vazias para curar um coração partido. É um protocolo de guerra mental. Vamos buscar a ataraxia, o estado de imperturbabilidade absoluta onde nada e ninguém consegue atravessar a sua guarda. Se você está cansado de ser a pessoa que mais se importa, a pessoa que espera e a pessoa que sofre enquanto os outros seguem a vida deles, este momento é o seu limite. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 4, parágrafo 3, que a paz não é algo que você encontra em retiros ou viagens, mas no retiro que você faz dentro da sua própria mente. Se você não consegue ficar em paz agora, com o celular em silêncio, você não é livre. Você é um prisioneiro aguardando a sentença do seu carcereiro emocional. Está na hora de tomarmos essa chave de volta e trancarmos as portas da sua cidadela interior. O que acontece a partir de agora vai mudar a forma como você enxerga cada interação humana para o resto da sua vida. Você está pronto para deixar de ser uma vítima das circunstâncias e se tornar o mestre da sua própria calma? Porque o primeiro passo para essa liberdade é entender um erro fatal que você cometeu desde que acordou hoje. O paradoxo da chave estrangeira. Ele funciona como o maior erro de estratégia da sua vida. Você acorda e, antes mesmo de lavar o rosto, já conferiu se aquela pessoa específica te deu atenção. Se houve uma resposta, o seu dia começa bem. Se houve silêncio, o seu mundo desaba. Percebe o perigo dessa dinâmica? Você transformou o seu sistema nervoso em uma extensão do humor alheio. No Manual de Epicteto, capítulo 1, parágrafo 1, o filósofo deixa claro que algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. A opinião dos outros, o afeto dos outros e a presença dos outros estão fora do seu domínio absoluto. Quando você coloca a sua felicidade na mão de alguém que pode ir embora a qualquer momento, você está pedindo para ser destruído. É como se você desse a chave do seu cofre para um ladrão e ficasse surpreso ao encontrar a casa vazia. A ataraxia exige que você recupere essa autoridade agora. A rejeição dói porque você acredita que ela diz algo sobre o seu valor, mas o estoicismo ensina que a rejeição diz apenas sobre a incapacidade do outro de enxergar o que você oferece. Pare de agir como se a sua paz fosse um produto que depende da aprovação externa para ter validade. Você não precisa que ninguém te valide para que a sua existência seja digna. Cada segundo que você passa sofrendo pelo vácuo de uma mensagem ou pelo desprezo de alguém é um segundo em que você está traindo a si mesmo. Retome o controle do seu pulso. Decida que, a partir deste instante, ninguém terá o poder de ditar se o seu dia será produtivo ou miserável. A sua mente é o seu território sagrado e você acaba de expulsar os invasores. Mas entender o paradoxo da chave é apenas o começo. Para ser verdadeiramente invulnerável, você precisa entender do que as pessoas são feitas na realidade. A teoria da pessoa de vidro. Ela é o choque de realidade que você precisa para parar de se surpreender com a decepção. Imagine que cada pessoa ao seu redor é um vaso de vidro fino e translúcido. É bonito de se ver e agradável de ter por perto, mas a natureza intrínseca do vidro é ser frágil e, eventualmente, quebrar. O seu grande erro é olhar para seres humanos e esperar que eles se comportem como aço inoxidável. Você exige das pessoas uma constância, uma lealdade e uma perfeição que nem você mesmo consegue entregar o tempo todo. Sêneca explica:
Em Da Tranquilidade da Alma, capítulo 11, parágrafo 1, que devemos antecipar todas as possibilidades para que nada nos pegue desprevenidos. Quando alguém te trai, te ignora ou falha com você, essa pessoa não está quebrando uma lei universal. Ela está apenas sendo vidro. O sofrimento que você sente agora não vem da ação da pessoa, mas da sua expectativa irreal de que o vidro nunca fosse rachar. Se você abraça um vaso com muita força, ele se quebra e corta a sua pele. A culpa é do vidro por ser quebrável ou sua por esquecer a natureza do material. Ao alcançar a ataraxia, você passa a apreciar as pessoas pelo que elas são, mas sem nunca esquecer que elas podem mudar, falhar ou partir. Você para de colocar o peso da sua estabilidade emocional em ombros que são tão instáveis quanto os seus. Quando o vidro finalmente quebra, você não entra em desespero. Você apenas limpa os cacos e segue adiante, porque você já sabia que esse era um desfecho possível. Essa clareza te liberta da indignação e do papel de vítima. Se você entender que o mundo é um grande salão de cristais, você aprenderá a caminhar sem se ferir. No entanto, o teste real da sua força não acontece no barulho da quebra, mas no ensurdecedor silêncio que vem depois. O vácuo como espaço de poder. Ele inverte completamente a lógica da sua carência atual. No momento em que você envia uma mensagem e não recebe resposta, ou quando espera uma consideração que não vem, o silêncio do outro costuma ser preenchido pela sua ansiedade. Você projeta humilhação, dúvida e desesperança nesse vazio. Mas para o estoico, esse silêncio é o solo sagrado da autonomia. Em Meditações de Marco Aurélio, livro 7, parágrafo 28, o imperador nos lembra de nos retirarmos para dentro de nós mesmos, onde a natureza da razão é encontrar contentamento em sua própria justiça e paz. O vácuo que o outro deixou é, na verdade, um presente. É tempo e espaço devolvidos a você. Enquanto você gasta energia tentando decifrar o silêncio alheio, você está desperdiçando a única coisa que realmente possui. Aprenda a habitar o vácuo sem a necessidade de preenchê-lo com a voz de outra pessoa. Se o outro não fala, você fala consigo mesmo. Se o outro se afasta, você se aproxima da sua própria essência. Transforme a espera em um exercício de soberania, onde o seu bem-estar não é interrompido pela ausência de sinal de vida de terceiros. A ataraxia nasce quando você percebe que o silêncio externo não pode causar barulho dentro da sua mente, a menos que você permita. O poder não está em quem ignora, mas em quem é capaz de ser ignorado e permanecer absolutamente imóvel, sem pressa e sem necessidade de explicação. Você não é um satélite que precisa orbitar a atenção de alguém para ter luz. Você é um sol. E um sol não entra em colapso porque um planeta se afastou da sua órbita. Contudo, para sustentar essa luz sozinho, você precisa enfrentar o fantasma que criou sobre quem aquela pessoa realmente é. A anatomia da projeção identitária. Ela revela que você não está sofrendo por uma pessoa de carne e osso, mas por um fantasma que você mesmo fabricou. Se pararmos para analisar a realidade com a frieza de um cirurgião, perceberemos que a imagem que você ama ou da qual sente falta é uma construção idealizada que habita apenas a sua mente. Você pegou algumas qualidades, ignorou os defeitos e criou um ídolo no palco do seu pensamento. Sêneca diz em Cartas de um Estoico, carta 13, parágrafo 4, que somos atormentados mais pela nossa imaginação do que pela realidade. O sofrimento que te consome agora é fruto desse personagem que não existe no mundo real. A pessoa real tem falhas, é egoísta, tem limitações e talvez nem pense em você. Já o personagem é perfeito e essencial para a sua felicidade. Para alcançar a ataraxia, você precisa cometer um assassinato simbólico. Você deve matar a ilusão para salvar a sua sanidade. Olhe para os fatos crus. Retire a trilha sonora dramática e as memórias filtradas que você insiste em reviver. Quando você enxerga o outro como ele realmente é, sem os adornos da sua carência, a dor perde o objeto de sustentação. A paz surge no momento em que você para de lutar contra a realidade em nome de uma fantasia. É um processo de desconstrução doloroso, mas necessário para que você pare de mendigar afeto de quem nunca possuiu as virtudes que você projetou.
Uma vez que o palco está vazio e a ilusão foi desfeita, você se torna capaz de construir uma defesa que ninguém consegue penetrar. A imunidade cognitiva de Epicteto. Ela funciona como um escudo invisível que você deve aprender a forjar agora. O mundo exterior vai continuar tentando te ferir com palavras, indiferença e críticas. Mas o golpe só entra se você abrir a guarda. No Manual de Epicteto, capítulo 5, parágrafo 1, aprendemos que o que perturba os homens não são as coisas em si, mas os julgamentos que eles fazem sobre essas coisas. Quando alguém te ofende ou te rejeita, isso é apenas um evento neutro, um deslocamento de ar ou uma ausência de dados. A dor só nasce quando você traduz esse evento como uma tragédia pessoal. Ter imunidade cognitiva significa entender que ninguém tem o poder de te insultar sem o seu consentimento. Se alguém te chama de algo que você não é, a pessoa está apenas mentindo, e a mentira é um problema dela, não seu. Se alguém te chama de algo que você de fato é, ela apenas constatou a verdade, e a verdade não deveria te ferir. Aprenda a ver as ações alheias como vibrações sonoras desprovidas de carga emocional. Você não fica furioso quando um cachorro late ou quando o vento sopra forte contra o seu rosto. Você simplesmente aceita que é a natureza deles agir assim. Por que você trata as pessoas de forma diferente? A ataraxia é o estado onde você se torna um observador técnico da realidade. Você ouve a ofensa, analisa o conteúdo e decide que aquilo não merece atravessar a sua cidadela mental. Você recupera a sua dignidade no momento em que para de reagir aos estímulos como um animal treinado. Essa blindagem te prepara para a etapa mais difícil: aprender a parar de investir onde o prejuízo é certo. O desinvestimento emocional estratégico. Ele é a gestão inteligente do único recurso que você não pode recuperar: o seu tempo de vida. Pense na sua atenção como uma moeda de altíssimo valor. Toda vez que você passa horas revisando o perfil de alguém, tentando entender por que ela se afastou, ou esperando por um sinal, você está fazendo um investimento em um fundo falido. No livro Cartas de um Estoico, carta 1, parágrafo 1, Sêneca nos alerta para o fato de que a maior parte da vida nos escapa enquanto agimos mal, uma parte maior enquanto não agimos nada, e a totalidade da vida enquanto agimos em coisas que não nos dizem respeito. Sofrer por alguém que não investe em você é o pior negócio que você pode realizar. A ataraxia exige que você declare falência nessas relações unilaterais. Corte o fluxo de energia. Se não há retorno, não há investimento. Isso não é um ato de vingança ou de orgulho ferido. É uma questão de economia existencial. Você precisa dessa energia para construir a sua carreira, cuidar do seu corpo e fortalecer a sua mente. Pare de pagar com a sua saúde mental por uma atenção que deveria ser gratuita e recíproca. Quando você retira o investimento, a pessoa perde o poder de te desestabilizar, porque ela deixa de ser o centro do seu mercado de valores. Você volta a ser o seu maior acionista. E ao retomar esse capital emocional, você descobre que a partida de certas pessoas não foi uma perda, mas um ajuste necessário no seu destino. O amor fati da partida. Ele é a aplicação da aceitação radical ao campo das relações humanas. O conceito de amor fati, ou amor ao destino, ensina que você não deve apenas suportar o que acontece, mas desejar que tudo ocorra exatamente como ocorreu. Se alguém decidiu sair da sua vida, essa partida é a realidade, e lutar contra a realidade é a definição de loucura. Em Meditações de Marco Aurélio, livro 4, parágrafo 23, o imperador afirma que tudo o que o universo traz é fruto para ele. Quando você entende que cada pessoa que cruza o seu caminho tem um tempo de validade determinado pelo fluxo natural das coisas, a dor da perda se transforma em compreensão. A rejeição do outro é, na verdade, um redirecionamento do destino. Se aquela pessoa não está mais presente, é porque o papel dela no seu desenvolvimento terminou. Talvez ela tenha vindo apenas para testar sua paciência, sua resiliência ou sua capacidade de ficar sozinho. Aceite o não do outro como um sim para novas possibilidades que você ainda não consegue enxergar. Não desperdice lágrimas tentando colar os pedaços de um vaso que o destino decidiu quebrar.
Agradeça pela lição, honre o tempo que passou e abra os braços para o que vem a seguir. A ataraxia floresce quando você para de perguntar por que isso aconteceu comigo e começa a dizer, isso aconteceu para mim. Essa postura de boas-vindas ao inevitável te dá uma vantagem injusta sobre qualquer crise emocional. No entanto, para sustentar essa aceitação, você precisará dominar a arte de não deixar o seu rosto denunciar a tempestade interna, a cidadela silenciosa e a não-reação. Elas representam o ápice do seu poder sobre o ambiente externo. O mundo moderno nos condiciona a acreditar que precisamos ter uma opinião sobre tudo e uma reação para cada estímulo. Mas o verdadeiro mestre de si mesmo sabe que a maior força reside na imobilidade. No livro Meditações de Marco Aurélio, livro 4, parágrafo 3, o imperador descreve a mente que se tornou uma fortaleza, uma cidadela onde nenhum mal pode penetrar se a razão estiver no comando. Quando alguém te ignora ou tenta te provocar, essa pessoa está lançando uma isca esperando que você morda. Se você reage, se você cobra, se você briga, você se torna previsível e manipulável. A ataraxia é a capacidade de observar a tentativa de provocação e escolher conscientemente não mover um único músculo da alma. O silêncio não é um sinal de fraqueza, é a manifestação física da sua invulnerabilidade. Se você não reage, o golpe do outro atinge apenas o vazio. Imagine a frustração de quem tenta te ferir e encontra apenas uma superfície calma e profunda como um oceano. Você recupera a sua liberdade no exato momento em que o comportamento do outro deixa de ser o gatilho para o seu comportamento. Você não é um reflexo, você é a fonte. Esse domínio sobre o intervalo entre o estímulo e a resposta é o que separa o sábio do escravo das paixões. Mas para manter essa fortaleza impenetrável, você precisa limpar o terreno de uma das drogas mais viciantes da humanidade, a necessidade de ser aplaudido pelos outros. O jejum de validação externa. Ele é o protocolo de desintoxicação necessário para quem se tornou viciado no olhar alheio. A maioria das suas ações hoje é movida pelo desejo invisível de ser notado, aceito ou desejado por alguém. No Manual de Epicteto, capítulo 13, parágrafo 1, o filósofo adverte que, se você deseja progredir na sabedoria, deve estar disposto a parecer tolo ou insensível aos olhos dos outros. A ataraxia não pode coexistir com a necessidade de aprovação. Enquanto você precisar que alguém diga que você é atraente, inteligente ou digno, você estará dando a essa pessoa o poder de te destruir, apenas retirando o elogio. O jejum consiste em agir bem e corretamente pelo simples prazer da virtude, sem postar, sem contar e sem esperar o reconhecimento. Aprenda a ser o seu próprio espectador. Quando você para de mendigar aplausos, o silêncio da plateia deixa de ser um problema. A sua autoestima deve ser um tribunal onde você é o único juiz qualificado. Se você sabe quem você é e o que está construindo, a opinião de quem está de fora torna-se um ruído irrelevante, como o som de folhas secas sendo carregadas pelo vento. Esse desapego da imagem social cria um vácuo onde a sua verdadeira força pode finalmente crescer. E o melhor uso para essa força recém-descoberta é transformar o entulho emocional que te jogaram em algo sólido e produtivo. A transmutação da dor em disciplina é a alquimia suprema de quem decidiu nunca mais ser uma vítima. O que a maioria das pessoas faz quando se sente rejeitada ou ignorada? Elas se afundam no sofá, perdem horas em redes sociais e deixam a saúde e o trabalho de lado. Você fará o oposto. No livro Meditações de Marco Aurélio, livro 8, parágrafo 35, aprendemos que assim como a natureza pega cada obstáculo e cada impedimento para convertê-lo em si mesma e torná-lo parte de seu propósito, o ser humano racional deve converter cada barreira em material para a sua própria ação. A angústia que você sente agora no peito não é um defeito. É energia pura, crua e não utilizada. Em vez de deixar que esse fogo te queime por dentro, use-o para forjar a sua melhor versão.
Se você não consegue dormir porque está pensando em alguém, levante-se e estude até a exaustão. Se o desprezo do outro te faz sentir pequeno, vá para a academia e construa um corpo que reflita a força da sua mente. A ataraxia não é ficar sentado em posição de lótus esperando a dor passar. É agir com tanta intensidade que a dor não encontra espaço para morar. Quando você transforma o veneno do descaso em combustível para a sua disciplina, você cria um ciclo de crescimento inabalável. Daqui a alguns meses você olhará para trás e agradecerá a quem te feriu, porque foi a facada deles que te forçou a construir a sua armadura. Mas para que essa construção seja duradoura, você precisa parar de olhar para o chão e começar a olhar para as estrelas. A visão de cima do teatro humano. Essa visão é o exercício definitivo para reduzir o tamanho dos seus problemas até que eles se tornem invisíveis. Marco Aurélio, em Meditações de Marco Aurélio, livro 9, parágrafo 32, nos convida a elevar o pensamento e observar a imensidão do tempo e a vastidão do espaço. Imagine-se flutuando acima da sua própria vida, subindo além das nuvens até que a sua cidade, o seu país e todos os seus conflitos atuais não passem de pontos minúsculos em um grão de poeira perdido no cosmos. De que importa o vácuo de uma mensagem ou a rejeição de um indivíduo comum diante de eras que já passaram e das galáxias que ainda virão? A ataraxia surge quando você percebe que a sua dor atual é uma nota irrelevante no concerto da eternidade. Você está sofrendo por alguém que, em menos de um século, será apenas pó, assim como você. Estamos todos em um breve intervalo entre dois infinitos de silêncio. Ao adotar essa perspectiva cósmica, você retira o peso dramático das interações sociais. O que parecia uma tragédia insuportável torna-se apenas uma cena rápida e sem importância em um teatro onde você é, ao mesmo tempo, o ator e o espectador. Pare de dar importância monumental a coisas triviais. Quando você enxerga a brevidade da vida, entende que desperdiçar a sua paz com quem não te valoriza é um pecado contra o seu próprio tempo. Essa clareza te prepara para a liberdade final, onde você aprende a segurar tudo, mas sem prender nada. A liberdade do desapego consciente. É o estado onde você compreende que a posse é uma das maiores ilusões da experiência humana. Você sofre porque acredita que as pessoas te pertencem e que o afeto delas é uma propriedade que você adquiriu. Epicteto ensina em seu Manual de Epicteto, capítulo 11, parágrafo 1, que você nunca deve dizer sobre nada "eu perdi", mas sim "eu devolvi". O seu filho morreu? Ele foi devolvido. A pessoa que você amava foi embora? Ela foi devolvida ao universo. Se você entende que ninguém é seu, você elimina a base sobre a qual o medo da perda é construído. A ataraxia não exige que você pare de amar ou que se torne uma pedra de gelo. Ela exige que você ame com as mãos abertas. Você aproveita a presença, o carinho e a companhia de alguém enquanto esses elementos estão disponíveis, mas sem criar as correntes mentais que te arrastariam pelo chão caso essa pessoa decida partir. É a diferença entre o amor de um escravo, que precisa do outro para sobreviver, e o amor de um soberano, que escolhe compartilhar a sua abundância. Quando você aceita a natureza transitória de todos os laços, a rejeição deixa de ser um roubo e passa a ser apenas o encerramento de um ciclo natural. Você é livre porque o seu centro de gravidade não está ancorado em ninguém, além de você mesmo. E agora que você limpou os destroços das suas dependências, você está pronto para o despertar final da sua verdadeira natureza. O despertar da invencibilidade interior. Esse é o momento em que você finalmente compreende que o exílio emocional acabou. Você passou tempo demais buscando abrigo em corações alheios, apenas para descobrir que o único solo firme está sob seus próprios pés. Em Meditações de Marco Aurélio, livro 7, parágrafo 61, aprendemos que a arte de viver assemelha-se mais à luta do que à dança, pois exige que estejamos prontos e inabaláveis contra ataques inesperados. Finalmente você percebe que a ataraxia não é uma fuga do mundo, mas a conquista definitiva do território que fica entre as suas orelhas.
A partir de hoje, a sua paz não é mais um convite aberto para qualquer um entrar e fazer bagunça. É uma fortaleza com regras claras. Você aprendeu que a rejeição é apenas um dado estatístico e que o silêncio do outro é o som da sua própria liberdade retornando para casa. Não há mais lugar para a angústia de ser aceito, porque você já se aceitou como o comandante da sua própria alma. O mundo pode tentar te sacudir, as pessoas podem falhar e os planos podem desmoronar, mas a sua cidadela interior permanece intacta. Você não é mais a pessoa que implora por atenção. Você é o indivíduo que seleciona quem é digno de caminhar ao seu lado. O sofrimento por quem não te merece terminou porque a sua clareza começou. Levante a cabeça, respire fundo e assuma o trono da sua mente. A era da sua escravidão emocional foi oficialmente declarada morta. Viva agora como alguém que sabe que, aconteça o que acontecer, nada pode ferir a alma de quem decidiu ser invencível.